Boa noite, irmãos e irmãos, graça e paz. Amém. Que bom que estamos aqui, domingo especial, domingo dia dos pais, domingo também do café da comunhão. Então, hoje foi o dia de alegria e jubilança, né? A nossa comida lá em casa foi fígado e açaí depois para encerrar o chá todo, né? Então, não tem coisa melhor, é comida de paraense, né? Quantos não foram para a churrascaria, né? Foram para comer comida italiana, e nós ficamos na comida caseira e no açaí com farinha, né? Que bom, meus irmãos, estamos aqui, curtimos o dia dos pais, com os nossos pais, com aqueles que têm pais, eu não tenho mais o meu, mas eu sei que ele está com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como a irmã Lúcia falou, nós temos um Pai que está acima de todos e que Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. E por causa dele nós estamos aqui hoje, que também é o dia dele, é o dia do Senhor, é dia de celebrarmos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e nos alegrarmos por nossos irmãos em Cristo Jesus. Então hoje, como não poderia ser diferente, a mensagem de hoje é baseada no Dia dos Pais e o tema da nossa mensagem de hoje é o Pai segundo o coração de Deus. Então, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia lá no texto de Efésios, capítulo 6. Vamos ler apenas o único versículo, o versículo de número 4. Efésios, capítulo 6, versículo de número 4. Sempre falamos, né, que queremos ser nós homens, mulheres também, pessoas segundo o coração de Deus, homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus. Hoje, em homenagem aos pais, vamos falar como ser um pai segundo o coração de Deus. E aqueles que encontraram a palavra do Senhor, fiquem de pé, vamos ler juntos. Efésios, capítulo 6, versículo de número 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, na tua presença, em igreja, como povo de Deus reunidos, para que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, especial os pais dessa igreja, os pais dessas famílias que aqui estão, com as tuas bênçãos, Senhor. Queremos que o Senhor nos ensine como ser esse pai segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Senhor. Para que no final de tudo, não o nosso nome seja glorificado, mas o teu, que tem nos ajudado, que tem nos cumprido com toda a sabedoria, para que possamos cumprir o nosso mandato de pai na terra. É o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje, como falamos logo na abertura, é Dia dos Pais. E antes de qualquer homenagem que possamos fazer, antes de qualquer presente que possamos ter entregue aos pais, né, eu quero que nós paremos diante da palavra de Deus e venhamos entender o que significa ser verdadeiramente um pai segundo o coração de Deus. Quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos que o mundo deu uma definição de paternidade que muitas das vezes é rasa e incompleta. Mas a palavra de Deus ela dá uma definição diferente de que é ser pai e como um pai se comporta. E essa definição que a palavra de Deus nos ensina é que precisa moldar cada homem que está aqui hoje. Cada homem que está aqui e já é pai, já carrega o título de pai e futuramente aqueles que pretendem formar uma família. Então essa mensagem é para todo aquele que é homem, né? Para que ele possa, desde o mais moço, né? Mas a idade mais avançada, ele já saiba o que é ser pai segundo a vontade de Deus. Então Paulo, ele escreve essa carta. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele escreve num contexto onde
a paternidade era quase que absoluta. Para nós termos uma ideia, o pai romano ele tinha total poder sobre o filho, total poder sobre a família, inclusive poder decidir entre a vida e a morte dos seus filhos. É nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios. E quando Paulo escreve essa carta, ele fala algo que para aquela época é revolucionário. Não deixa de ser para nós hoje também. Ele diz assim, olha, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então aqui, Paulo está, entre outras maneiras, limitando o poder paterno a um princípio divino. Paulo está dizendo que a nossa autoridade de pai, a autoridade do pai, não é para esmagar, e sim para formar. Que a autoridade do pai não é para ferir, e sim para edificar a vida dos seus filhos. Então, esse versículo que nós acabamos de ler, de Efésios 6:4, ele está dividido em duas partes. E elas são igualmente importantes. A primeira parte, ela é uma advertência para nós. Ela é uma advertência aos pais. Ele diz, não provoqueis a ira. E a segunda é um chamado de criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, o que Paulo ele nos diz é que não basta apenas evitarmos o mal na nossa casa. Não basta apenas evitarmos que o mal chegue até os nossos filhos, mas é preciso construir o bem no coração deles de maneira ativa. Não basta ferir com palavras, ou mesmo fisicamente os nossos filhos para repreendê-los, mas é preciso formar neles um caráter de um homem e de uma mulher de valor. Então, o que nós vamos aprender hoje aqui é que paternidade bíblica não é apenas algo passivo, que apenas evita os erros. A paternidade bíblica que agrada a Deus é aquela liderança ativa que ajuda na construção de vida. Então a mensagem de hoje tem esse intuito de homenagear cada pai que está aqui, mas fazendo isso de uma forma honrosa, mostrando o padrão que Deus estabeleceu para nós que somos pais. Porque se há um presente, e esse presente é o maior deles, e que Deus deu para nós que somos pais, é poder dar para os nossos filhos não apenas aquilo que pode ser comprado, mas o pai que você escolheu ser. Então hoje nós vamos ver três verdades que são essenciais sobre como ser um pai segundo o coração de Deus. E a primeira coisa que Deus nos ensina é não provocar a ira. E ele faz um alerta aí ao perigo do pai que fere os filhos. O que significa esse ferir? Quando ele diz assim, olha, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Está fazendo uma advertência, que é uma advertência séria. E nós precisamos entender o que ela significa na prática. Provocar a ira significa como você trata o seu filho. Às vezes você tem no ambiente da sua casa um lugar de frustração. A sua casa é um ambiente de frustração acumulada. Talvez a sua casa seja um lugar de ressentimento crescente, ao ponto que uma mágoa se instala de maneira profunda no coração da criança. E essa mágoa pode durar a vida inteira. Quantas pessoas nós não conhecemos que são magoadas profundamente de uma mágoa que não conseguiram perdoar, que veio desde a sua infância, e isso tem refletido na sua vida hoje. Isso acontece de várias formas. Isso acontece através da crítica constante. Um pai que só serve para criticar, para dizer que o filho nunca é bom o suficiente. E que, quando acontece algum esforço, ele é recebido com correção em vez de reconhecimento.
O filho se esforça para agradar, o filho se esforça para fazer o certo, e você vira para ele e diz: não fizeste mais do que tua obrigação. É comum nós falarmos disso. Mas o certo é nós incentivarmos dizendo: muito bem, meu filho, é assim que se faz. Continue fazendo assim, que você vai crescer, você vai ser um homem de valor, você vai ser uma mulher decente. Continue fazendo assim, porque é assim que você está agradando o coração de Deus. Acontece também, muitas das vezes, a inconstância. O que é essa inconstância? As regras que mudam conforme o humor do pai. Isso faz o quê? Isso gera insegurança, uma insegurança profunda. Ora a criança faz uma coisa, ora já não é mais porque o pai mudou, porque o humor dele mudou, e o filho ele fica na defensiva. Será que eu faço? Será que eu não faço? Se eu fizer, posso ser castigado, questionado porque eu não fiz. E se eu não fizer, eu não sei. Então o filho ele fica naquela crise de não saber o que fazer, porque não tem a noção de se o pai irá aprovar ou não. Uma outra maneira que isso acontece é através de comparação, às vezes colocando um filho contra o outro. Olha, por isso que eu gosto mais do teu irmão, quando eu peço, ele faz logo, né? Que teu irmão é assim, que teu irmão é assado. Olha, tu devia ser como teu irmão. Ah, quem dera se tu fosse como teu irmão. Quantos de nós já não fizemos isso? Quantos de nós já ouvimos isso? Ah, mas graças a Deus, irmão Márcio, eu só tenho um filho. Aí você compara com o filho do outro. Está vendo? O filho da irmã fulana de tal devia ser que nem ele. Está vendo? O filho da vizinha devia ser como o filho dela, como a filha dela. Isso vai o quê? Minando a identidade do filho, da criança, do adolescente e até mesmo do filho adulto. Às vezes acontece através da ausência. E essa ausência ela se dá de duas maneiras: a ausência física e a ausência emocional. Deixando assim no coração do filho um vazio que ele fica tentando preencher para o resto da vida. Isso é muito comum no dia de hoje. E aí há uma maneira particularmente mais destrutiva de provocar a ira nos nossos filhos, de todas essas que nós ouvimos aqui, que é a hipocrisia. Nós esquecemos que os filhos olham para nós, melhor assim dizendo, com uma precisão cirúrgica. Preste atenção naquilo que nós estamos fazendo, e eles sabem diferenciar aquilo que o pai prega daquilo que o pai limpa. Você pode falar sobre honestidade e ser pego mentindo, flagrado mentindo. Pode falar sobre paciência e explodir de raiva por qualquer motivo pequeno. Você pode falar de fé, mas você não abre a Bíblia em casa. Então é essa distância que há entre a vida real e o discurso. E essa é uma das maiores fontes de amargura que o filho carrega contra os seus pais. E isso às vezes se estende a décadas. Hoje, muitos homens, porque não muitas mulheres, porque também são filhas, mas nós estamos falando hoje em especial dos homens, porque é o dia dos pais, carregam essas feridas nos seus corações. Eu conheço várias pessoas que carregam essa mágoa, essa angústia, e não conseguiram se libertar disso. Quando falam dos seus pais, ainda dói. Quando relembram do passado, relembram com dor no coração. Talvez tenhamos crescido sem ouvir do seu pai: eu te amo. Talvez você tenha crescido sendo comparado com seus irmãos, com seus primos ou com seus colegas. Talvez você tenha crescido com um pai ausente, mesmo que ele estivesse fisicamente presente, mas ele era emocionalmente distante. E isso pode se tornar uma tendência natural que você vai carregar
o restante da sua vida. Isso você pode carregar até que haja uma intervenção de Deus. Deus precisa intervir aqui. E aí é que Paulo nos lembra que se Deus não for presente nas nossas vidas, a tendência que nós temos em meio a esse sofrimento, a essas dores, é repetir o mesmo padrão dos nossos filhos. Que talvez você seja o único modelo de alguém que ele conhece. E hoje, talvez seja o dia de nós quebrarmos esse ciclo. Hoje, você pode definir que você não precisa repetir a paternidade que você recebeu. Você pode escolher. Você pode escolher ser um pai melhor. Você pode escolher ser um pai diferente. Um pai conduzido pela graça de Deus. É ser um pai diferente. Talvez hoje seja o dia que nós nos colocamos e reconhecemos que temos provocado a ira dos nossos filhos. Talvez, às vezes, com palavras duras, com ausências, com comparações ou hipocrisia. Talvez hoje seja um momento de nós sermos humildes. Pedimos perdão a Deus e, se possível, pedir perdão aos nossos filhos. Mesmo que eles já sejam adultos, mesmo que eles já não morem mais na sua casa. Eu falo isso porque nós estamos gravando aqui para a internet e quem ouvir essa mensagem pode estar passando por uma situação dessa. Como pai ou como filho. Então não existe idade. O que eu quero dizer e deixar bem claro é que não existe idade para se reconciliar. Para nos reconciliar. Nunca é tarde demais para um pai dizer: olha, meu filho, eu errei, eu te amo, me perdoe, e a partir de agora eu quero fazer diferente. Então, meus irmãos, é isso que Paulo tem nos ensinado. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado quando ele fala: olha, não irritais a vossos. E como nós temos visto isso de maneira tão frequente hoje em dia. E aí vem a segunda parte que nos ensina que para que isso não aconteça é necessário criá-los na doutrina do Senhor. Amém. E aí entra a formação espiritual que só o Pai pode dar. E essa é a segunda parte do versículo. Esse é o chamado positivo, criai na doutrina e na admoestação do Senhor. E quando nós olhamos a palavra aqui no original, criai, é a mesma que é utilizada para nutrir, para alimentar e para cuidar. Significa que esse criar aqui é uma atenção diária da nossa parte. É assim como o nosso alimentar, é assim como o nosso beber água, é assim como o nosso respirar. É isso que Deus está falando aqui pela boca do apóstolo. Olha, criai, nutri os vossos filhos, alimentai os vossos filhos, cuidai dos vossos filhos, ensinando a eles as verdades do Espírito. Então, quando nós entendemos isso, percebemos que não é um evento pontual que acontece hoje e daqui, quando passar o cometa Halley novamente. Eu vi o cometa Halley passar, né? Já criança. Mas é um processo contínuo. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Faz parte do dia a dia, faz parte do cotidiano, faz parte da formação. Nós não formamos filhos espiritualmente falando numa única conversa importante. Não, hoje eu vou sentar com ele aqui, seja aqui meu filho, e agora eu vou ensinar para você nunca mais esquecer de uma vez por todas tudo aquilo que Deus quer de você. E pronto. E daí para frente, quando as coisas acontecerem, você lembrar de Deus, está vendo? Lembra daquela conversa que eu te falei? Não era para te fazer mais, não era mais para te cair nisso, não era mais para fazer assim. É contínuo o processo.
É diário. A palavra de Deus está nos ensinando que nós formamos os nossos pequeninos e até o maior, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos aprendendo, nós estamos sendo santificados até que o Senhor venha em pequenos momentos ao longo dos anos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Doutrina, criai na doutrina, fala de ensino, de instrução, de transmitir uma verdade de maneira intencional. Isso significa que pais têm responsabilidade direta em ensinar a palavra de Deus aos seus filhos e não terceirizar essa responsabilidade para a igreja. É isso que nós cometemos o erro. Deuteronômio 6, ele estabelece esse princípio séculos antes. Nós vemos aqui, na nossa leitura bíblica, ele diz, olha, estas palavras que te ordeno hoje, ele continua dizendo, estarão no teu coração. Deus está dizendo, olha, essas palavras que eu tenho ordenado ao meu povo, essas palavras têm que estar no coração de vocês, e com um intuito, e que intuito é esse? Você ensinará aos seus filhos essas palavras. Quando que nós vamos ensinar essas palavras? Ele diz, fala delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Significa que a todo momento é uma oportunidade de nós falarmos e ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos. Quando ele acorda, no caminho para a escola, quando ele volta da escola, à mesa na hora do almoço, no lanche, todo momento, toda oportunidade, ela é válida. Um outro texto fala que nós temos o quê? Que inculcar nos nossos filhos, não é isso? E esse inculcar é isso aqui, é falar a todo tempo, constantemente ensinando em casa, andando a levantar, a deitar. Só assim nós vamos conseguir inculcar no coração dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos, a palavra de Deus. Então a formação espiritual dos nossos filhos não é apenas um trabalho que acontece no domingo. É a conversa da segunda, é a conversa de terça e de quarta, todos os dias. E aí entra a admoestação do Senhor, a correção, a disciplina. A admoestação é isso, é o sentido da correção, da disciplina formativa, da orientação que ajusta o caminho quando é necessário. Isso significa que amar o seu filho inclui corrigi-lo. Muitos pais hoje em dia têm cometido o erro de achar que amar é ausência de correção. Não, eu não corrijo meu filho porque eu amo. Por isso nós estamos vendo jovens cada vez mais rebeldes, desobedecendo a pais e mães, longe da presença de Deus, metido com drogas desde cedo, com bebidas desde cedo, levando uma vida de devassidão cedo e caminhando rapidamente ao inferno, mesmo sendo tão novos. Achando que disciplinar é ser tudo demais. Que disciplinar é sufocar a liberdade da criança. É isso. Eu moro no condomínio e vejo as crianças, às vezes eu saio para trabalhar de manhã, volto no almoço, os meninos estão lá embaixo, saio 2 horas, os meninos estão lá embaixo, o pai e a mãe não sabem o que estão fazendo. É uma liberdade falsa, porque toda a liberdade que ela não tem algo que ampare, que sustente, que diga o caminho, ela é falsa. A prova é de que nós somos o quê? Livres em quê? Em Cristo Jesus.
Há limite, nós sabemos até onde podemos ir, sabemos o que não podemos fazer, sabemos que aquilo que agrada a Deus é aquilo que desagrada, nós somos livres, mas a nossa liberdade, há limites com Deus e nós queremos que nossos filhos caminhem sem limite, sem hora, sem regra, tudo pode, em nome do amor, em nome da liberdade. Nós estamos criando futuramente filhos que se voltarão contra nós, não tenha dúvida disso. Então, amar significa também corrigir o seu filho. Deus faz isso conosco, irmão. Deus não se abstém de nos corrigir, mesmo que isso doa em nós. Provérbios 13, 24 diz o seguinte, abra aí comigo, Provérbios 13, 24. Ele é direto dizendo isso. Textinho pequeno, não fácil de achar. Olha que Provérbios 13, 24 diz sobre correção. Palavras duras, hein? Ele diz assim, ó, aquele que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo o castiga. Os filhos agora ficam assim, logo hoje vim para a igreja. Então, disciplina, irmão, que esse texto de Provérbios nos ensina que disciplina não é o oposto do amor, mas é a expressão do amor pelo filho. Quando, aí vem a ressalva, aplicada com sabedoria. A disciplina sem sabedoria é ira. E a ira não agrada a Deus. A ira é pecado. É isso que nós precisamos entender. A disciplina, ela tem um objetivo. Que objetivo é esse? É formar o caráter de Cristo no seu filho. Não importa a idade dele. A minha avózinha dizia, morreu com 100 anos. Tinha filho já de 60, mas ela dizia assim, olha, quando eu chamar e se desobedecer, vai sentar aqui, eu vou puxar a orelha. Não importa se tem filho, se já tem neto, se já tem barba, se é casado, se não é, sentou, puxa a orelha mesmo. Minha avózinha era baixinha, assim, assembleiana daquelas, não tinha décimo, mas fazia aquilo porque amava, porque ela queria o bem dos filhos, fazia com sabedoria, não com ira. Não é descarregar a nossa frustração. Sabe quando nós chegamos no dia de trabalho, chegamos aquele dia que parece que nada deu certo, né? Parece que o dia já começa errado e termina errado, aí o seu filho faz um negocinho assim, que era só para você chamar a atenção dele e você vem agora, e pá. Toda aquela sua frustração do dia, você pegou um menino ali e aqui é tudo. Acontece, mas isso é errado, porque a disciplina, ela tem que formar um caráter na criança e não ser uma válvula de equívoco. Pense no exemplo de Deus como Pai. O nosso Deus é Deus e Pai. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige a quem ama. E o final do versículo diz, e açoita a todo filho que recebe. Meu Deus, que castigo de filho! Que Deus é esse que ama? Provérbios, Hebreus, é o Deus do chicote. É o Deus do Velho Testamento que era mal, porque o Deus do Novo é amor. Não é isso? Tem dois deuses na Bíblia, o Deus do Velho e do Novo. Do Novo era justiça, mandava matar, açoitar. O do Novo não, o Novo é paz e amor. É isso que a gente, pessoal, falando hoje.
Está aqui. Deus não é um pai permissivo, que deixa os nossos erros passarem sem consequência. Lembra da lei da semeadura? Quem planta, come. O ditado dos mais antigos, olha, aqui se faz, aqui se larga. É a lei da semeadura, com outras palavras. Mas Deus também não é um pai abusivo, que corrige com raiva, que corrige com maneira desproporcional. Nosso Deus não, ele corrige com amor. O nosso Deus corrige com propósito, sempre buscando o quê? Sempre buscando o crescimento do filho e não a sua destruição. Por isso a palavra de Deus diz, olha, Jesus é a videira e nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor, e o Pai, porque nos ama, ele nos poda. Ele tem a tesoura da poda, a tesoura da disciplina, que vai cortando tudo aquilo que está fora da sua palavra, fora da tua vontade, da vontade dele. O único objetivo de quê? Podados, santificados, venhamos dar muitos. Olha como Deus é maravilhoso. Então é esse padrão que nós, como pais, hoje, devemos imitar. O padrão de Deus. Correção, a correção que forma, não é a correção que fere. É a disciplina que constrói caráter, não é a disciplina que quebra o espírito. E aqui está algo extremamente essencial. É uma frase que eu gosto muito de usar, que é assim, olha, você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar amor se você não tem amor. Você não pode dar disciplina se você não tem disciplina. E você não pode dar aos seus filhos aquilo que você não possui. Então, se eu, vocês e nós queremos criar nossos filhos na doutrina do Senhor, precisamos, primeiramente, sermos formados nessa mesma doutrina. É isso que precisamos fazer. Você não pode ensinar sobre oração se você não ora. Você não pode ensinar amor à palavra de Deus se a sua Bíblia está cheia de poeira em casa, lá no Salmo 91. No Salmo 23, a formação espiritual dos nossos filhos começa com a nossa formação, com a formação espiritual do Pai. Seus filhos vão aprender mais observando, nossos filhos vão aprender mais observando a nossa vida no dia a dia do que os nossos discursos de ocasião. Eu me incluo nisso também. Também sou pai. Tenho 3 filhos. Todos nós precisamos melhorar isso. E aí entra o tópico 3, que todo pai precisa refletir aquilo que o nosso Pai Celestial é. Uma verdade escondida aqui em Efésios 6,4. Falando sobre a paternidade humana, dizendo que a paternidade humana é um chamado a refletir Deus como Pai. O que isso quer dizer? É que quando nossos filhos olharem para nós, que somos pais, eles olharem Deus através de nós. Que responsabilidade! O cristão ele já tem essa responsabilidade. Quando Deus nos chama, nos adota como filhos, o intuito da santificação, além de nos levar para a vida eterna, mas é formar em nós o caráter de Cristo. É as pessoas olharem para nós e ver Cristo em nós. É isso que Efésios 6,4 também quer nos ensinar. Que quando os nossos filhos olharem para nós como Pai, eles vejam o Pai Celestial refletindo através das nossas vidas. Está sendo
isso é formado, mesmo de maneira inconsciente, nos nossos filhos. Uma impressão sobre como é o nosso Deus. Você pode dizer assim, mas como isso pode acontecer, irmão Márcio? Olha, se você é um pai ausente, o filho pode crescer achando que Deus também é alguém ausente, alguém distante. Se você é um pai exclusivo, imprevisível, o filho pode crescer temendo a Deus, achando que Deus é assim também. É isso. Se o pai é fiel, presente, amoroso, mas ele é firme, o filho tem um vislumbre terreno do que é o coração do Pai Celestial. Nosso Deus é esse Pai, um Pai presente, amoroso, mas firme nas suas palavras, firme nas suas promessas. E nós, como pais, devemos desejar e nos empenhar para sermos assim. Amém. Quando nós vamos para Jesus aqui na terra, Jesus ele usa a imagem de Deus Pai repetidamente para descrever Deus. Na oração que ele nos ensinou, a famosa oração do Pai Nosso, ele diz assim, ele diz isso, ele abre a oração dizendo, Pai Nosso, nosso Pai. Na parábola do filho pródigo, nós temos o coração do pai que corre ao encontro do filho que volta, que o abraça antes mesmo de o filho pedir desculpa, que organiza uma festa para celebrar o seu retorno. Isso é um retrato mais bonito que Jesus nos dá de quem é Deus no meio de nós. Não é isso? Não é isso que a palavra de Deus diz? Olha, nos céus há uma festa muito maior, né? Para um pecador que se arrepende do que para 99 justos, não é isso? O texto diz. A alegria, o amor que Deus tem por nós, o querer dele de nos lavar dos nossos pecados, tirar aquelas vestes sujas e imundas, assim como a do filho pródigo, e colocar de volta no nosso dedo o anel, nos dar vestes novas, limpas, e dizer, esse é meu filho que estava perdido e agora foi achado, como a dracma. É isso. Então aquilo que nós entendemos é que todo pai aqui tem a oportunidade sagrada de ser, mesmo que às vezes de maneira imperfeita, um reflexo terreno do nosso Pai Celestial, que é perfeito. Significa que não há desculpas, basta nós querer nos esforçarmos. Dá trabalho, dá, mas a recompensa é grande. O fato de nós sermos imperfeitos, né, não significa que a nossa responsabilidade ela não tem um peso eterno. Deus não quer apenas que nós criemos filhos bem educados, com boas notas, com uma boa carreira. O que Ele quer que nós entendamos aqui é sobre moldar a percepção de uma alma eterna e de um temor sobre esse Deus. É isso. É uma responsabilidade que deveríamos fazer todos os dias, orarmos de joelhos, reconhecendo que nós precisamos desesperadamente da graça de Deus para cumprir esse chamado, que não é fácil, mas possível. Porque nenhum de nós é pai perfeito o suficiente para fazer essa tarefa com as nossas próprias forças. E aqui está a boa notícia para nós que às vezes nos sentimos inadequados, que reconhecemos as nossas falhas, que sabem que já provocou algumas das vezes a ira dos nossos filhos, que sabe que não tem sido talvez o exemplo espiritual que deveria ser.
mas o que nos alegra é saber que nós temos um Pai espiritual, celestial, perfeito, aonde nós somos imperfeitos. Amém. É saber que nós podemos confessar as nossas falhas a Deus e pedir que Ele nos complete, que Ele nos ajude na criação dos nossos filhos e que aquilo que nós não conseguimos fazer perfeitamente, a paternidade, a perfeição de Deus, ela nos ajudará. Aquilo que nós não conseguimos fazer, as nossas orações a Deus são capazes de fazer. Aquilo que nós não conseguimos na força do nosso braço, conseguimos de joelho, orando, sabendo que nosso Deus é perfeito, independente de qualquer coisa, Ele pode cumprir as nossas falhas com a sua graça, tanto na nossa vida, quanto na vida dos nossos filhos. E aí o que nós concluímos hoje, Dia dos Pais? Hoje é dia de nós celebrarmos a cada homem que está levando a sério esse chamado, a cada homem que está se esforçando, mesmo sabendo que nós não somos perfeitos, a não provocar a ira dos seus filhos, se esforçando a criá-lo na doutrina e na correção do Senhor. Não é tarefa fácil, exige paciência, uma paciência que não é natural, exige um sacrifício que custa tempo, energia, conforto pessoal, exige humildade para conhecer os nossos erros e pedir perdão quando é necessário. É isso que nós estamos celebrando hoje, que vai muito além do Dia dos Pais, onde nós comemos, nos alegramos e trocamos presentes. Se você se sente esse pai que reconhece que falhou muito, hoje é o dia de recomeçar. Se você não tem feito isso, esqueça o que ficou para trás, fique no retrovisor só de lembrança para nós não fazermos mais. Não existe pai perfeito, mas não se apegue na nossa imperfeição. Não use de muleta para não mudarmos. Existe apenas um Pai que tem nos levantado todos os dias, nos ajudando a buscar o melhor, fazendo que nós sejamos dependentes da graça dele para cumprir essa tarefa, que não é fácil, mas se nós abraçarmos no coração de toda a alma, é possível. Os nossos filhos não precisam de um pai perfeito, elas precisam de um pai presente, honesto sobre as suas falhas e comprometido a continuar crescendo. E agora nós nos colocando na condição de filhos. Se você teve um pai que falhou com você, que provocou a sua ira, ao invés de formá-lo na doutrina do Senhor, hoje também é dia de cura. Você pode escolher perdoar seu pai, mesmo que essa ferida ainda doa, mesmo que essa ferida ainda esteja sangrando. Você hoje pode escolher quebrar esse ciclo. Você hoje pode escolher descansar na certeza de, independentemente de quem foi seu pai terreno, você tem um pai celestial que nunca falhou, que nunca abandona, que é sempre presente, que sempre corrige com amor perfeito e que sempre corre ao encontro daquele filho que volta para ele. Esse é o pai que nós servimos. Então, meu desejo nessa noite, meus irmãos, é que Deus abençoe a cada pai que está nos assistindo aí pelo YouTube. Você seja abençoado. Que Deus dê a nós sabedoria para corrigirmos sem ferir, para nós formarmos sem sufocarmos, para nós amarmos de forma que reflita o coração do nosso Pai Celestial. E o meu desejo também para cada filho que está aqui, para cada filho que está nos assistindo, é que olhe para o seu pai terreno e encontre nele um reflexo.
um reflexo de amor, um reflexo de gratidão, um reflexo de esforço, de sempre querer fazer o melhor, mesmo em meio às imperfeições deles. E ore pela vida do seu pai, para que Deus derrame sobre ele graça. Amém. Para que ele possa continuar exercendo esse mandato, né? Com segurança, com tranquilidade, não nas coisas terrenas, mas nas coisas que vêm lá do alto, que vêm de Deus. Amém. Então, meus irmãos, a todos os pais que estão aqui, feliz Dia dos Pais, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Amém. Vamos orar.